Olá, gente, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje o nosso tema fica com TCE, que significa traumatismo crânioencefálico. Preciso de muita atenção de vocês nesse momento, preciso de muita compreensão, e vocês vão observar que esse tipo de trauma acontece muito mais em pessoas jovens do que nas pessoas idosas, ou até mesmo em crianças. Vocês vão observar também que o comprometimento tanto da calota craniana como também da parte encefálica é grande, e aí abrange uma dimensão maior por conta de saber que dentro do nosso cérebro existem muitos compartimentos e cada um responsável por uma determinada função do nosso corpo. Então, isso é que vai dizer o grau de comprometimento. Vai estar também neste assunto, um assunto que depois nós vamos entrar em detalhes, que é a escala do coma de Glasgow. A escala do coma de Glasgow é aquela escala que vai lhe dizer se aquele paciente que sofreu um TCE, se ele está menos grave, um grave moderado ou muito grave em decorrência das respostas verbais, motoras e oculares que ele vai passar para você. Aí a gente vai observar se está ocorrendo espontaneamente, se vai ocorrer dependendo do estímulo que você ocasionar no paciente, enfim, aí a gente vai entrar nesses detalhes. Então eu queria também que vocês prestassem bastante atenção nisso aí, e quando essa aula chegar, vocês juntassem as duas aulas, já que as duas não podem ser dadas juntas, ok? Então aqui nós temos o TCE. O mecanismo do trauma é o seguinte: ele é classificado em trauma fechado e trauma penetrante. Os nomes já estão passando para a gente o que significa cada um deles. O trauma fechado é um trauma de alta velocidade, que é aquele que, quando você sofre um acidente automobilístico, teu perfil, tua posição, tua postura está numa determinada situação em que a tua cabeça é jogada de frente impulsivamente e ela volta. Então faz aquele movimento, de vai e volta. Então na alta velocidade, aí o exemplo tem um acidente automobilístico. E na baixa velocidade nós temos uma queda, uma agressão, um empurrão que você receba de alguma outra pessoa que faça com que você caia e passe por algum tipo de trauma. Já no trauma penetrante, existe a necessidade que algum material pérfuro-cortante, um ferimento por projétil de arma de fogo ou outros ferimentos penetrantes, como já aconteceu aí, e vocês devem, na pesquisa que vocês fizerem, vocês devem encontrar pacientes até com facas, pacientes com troncos, pacientes com outros materiais perfurantes e penetrantes presentes e ultrapassando a calota craniana também, tá bom? Então essas são as classificações. Bem, aqui nós temos os sintomas do traumatismo crânioencefálico, do TCE, e um deles são os sangramentos graves na cabeça ou em qualquer parte da face, principalmente sendo eliminado através dos orifícios, que é por onde o sangue tem um único caminho de ser eliminado. Então ele é eliminado pelas narinas, ele é eliminado pela cavidade auditiva, ele é eliminado pela cavidade oral, e por conta de não poder ser eliminado pelos olhos, nós vamos também ter os hematomas ao redor da órbita, ocular, onde nós chamamos de olhos de guaxinim.
por conta dessa eliminação não poder ser feita da mesma forma como acontece nas narinas e no ouvido, né? Nos ouvidos. Temos também a saída de sangue ou líquido transparente pelo nariz e ouvidos. Que líquido transparente é esse? Esse líquido transparente nós chamamos de licocéfalo raquidiano. Esse licocéfalo raquidiano é o líquido que corre na medula e ele não pode ser eliminado porque ele é importantíssimo para o equilíbrio e a pressão intracraniana. Então, quando acontece um desequilíbrio entre sangue e licocéfalo raquidiano na parte medular ou na parte craniana, isso leva o paciente a um transtorno muito grande. Então, por conta disso, esse líquor não pode ser eliminado. A partir do momento que a gente observar que esse paciente que sofreu um trauma, um TCE, e ele está eliminando tanto sangue como líquor, ou os dois ao mesmo tempo, pode considerar uma situação grave. Tá certo? Claro que por conta disso nós vamos ter uma dor de cabeça intensa, que eu costumo chamar de cefaleia, né? Vamos esquecer a dor de cabeça, a nossa terminologia é cefaleia, tá? O desmaio vai acontecer porque você perdendo sangue, você está perdendo a oxigenação das células, as células ficam sem oxigênio, sem respirar e, consequentemente, elas começam a perda do trabalho, param de trabalhar e aí leva o paciente a uma perda de consciência, tá? A perda de consciência vai à sonolência, depois da sonolência, o desmaio. O olho roxo, como eu falei anteriormente, ou manchas roxas, tanto na órbita como nas orelhas. As pupilas com tamanhos diferentes, aí vocês vão observar no estudo que vocês fizerem, anisocóricas, esse azinho significa que elas têm dimensões diferentes, e isocóricas. Se eu tenho as duas pupilas do mesmo tamanho, eu considero que essas pupilas são isocóricas, ou seja, uma está com miose. O que é a miose? Contração da pupila. O que é a midríase? Dilatação da pupila. Então, se eu tenho as duas com miose, contraiu em relação ao uso de uma luminosidade, então eu tenho miose e isso significa que é isocoridade. As duas são isocóricas. Se uma está em miose e outra está em midríase, então isso significa algum transtorno, né, craniano, e eu vou denominar que estão anisocóricas. Estudem, vejam isso, ok? Confusão, se ele ainda estiver consciente, né, ele vai mostrar para você que ele está confuso, ou não sabe onde se encontra, ou não sabe o nome, não sabe o que está acontecendo com ele, enfim. Perda de equilíbrio ou fala alterada. Eu disse a vocês que o nosso cérebro, cada partezinha dele, cada pedacinho é responsável por cada função do nosso corpo. Então, na hora do trauma, você não vai saber o que está acontecendo lá dentro, nem qual foi a parte do trauma que foi afetada, qual foi a parte do cérebro que foi afetada, na verdade. Então, eu não sei exatamente se foi a parte relacionada à fala, se foi a parte relacionada à coordenação motora, se foi a parte relacionada à memória, e de repente ele pode apresentar uns lapsos de amnésia, enfim, só mesmo o que nós temos de alternativa como diagnóstico para poder então a gente saber o que foi afetado, como a tomografia ou a ressonância magnética. E temos também as perdas de memória, como eu acabei de falar, como também alterações visuais, tá certo?
tudo que você observou aí, tudo que eu passei para vocês, está diretamente ligada à área que foi traumatizada. Nós que estamos do lado de fora, jamais saberemos qual foi a parte traumatizada. Só saberemos depois de exames radiológicos, depois de exames, magnéticos, tá certo? Exames laboratoriais não vão nos mostrar qual a área que foi afetada. O que nós vamos fazer? Vai precisar de cirurgia? Não, precisa só de um descanso, de um repouso? Precisa só de uma imobilidade? Tudo isso só vai ser tomada iniciativa, só vai ser decidido depois de exames, depois do diagnóstico. Ok? Aí eu tô querendo mostrar para vocês os olhos de guaxinim, como é que eles ficam, tá? Quais são as causas? Causa foi o trauma, né? Os sintomas é tudo aquilo que o paciente está apresentando. Ele sente um edema no globo ocular, muitas vezes existe uma ptose palpebral, que é um abaixamento da pálpebra, ele não consegue visualizar bem, e o tratamento seria compressas, seria também substâncias, medicações que diminuíssem esse sangramento que cai para a parte da face e sendo eliminado pelos orifícios, tá certo? Esse aí nós chamamos de olhos de guaxinim. Para quando vocês visualizarem o paciente nessa situação, vocês associarem a um trauma cervical. Perdão, a um trauma craniano, ok? No TCE, é muito comum você ter um coma de um paciente. Dificilmente você não vai encontrar um paciente em coma. Dificilmente você vai encontrar um paciente depois de um TCE, um paciente acordado, falante, brincando, sorrindo e etc e tal. Não vai. Porque é algo grave, considerado grave, e que deixa o paciente em uma situação desse tipo aí, ó. Esse paciente, possivelmente, ou certamente eu posso dizer, que estará dentro de uma unidade de terapia intensiva. Eu nunca, nesses meus 30 anos de profissão, nunca vi um paciente com traumatismo crânioencefálico dentro de uma enfermaria. A não ser que este paciente o hospital não tenha leito para este paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva, mas o lugar dele é lá, onde ele vai ser monitorado, onde vão fazer uma verificação dos sinais vitais que são importantíssimos a cada 2 horas, tá certo? Um balanço hídrico, onde vão observar também o nível de consciência desse paciente frequentemente, através da escala do coma de Glasgow, que foi aquela que eu falei logo no início, tá bom? Eu estou mostrando aí o coma, estou mostrando um paciente acamado, um paciente em venóclise, muito soro correndo, tá certo? Um paciente entubado, um paciente em uso de ventilação mecânica, tá bom? Um paciente em uso de cama com grade, já que é um paciente que a qualquer momento ele pode acordar, principalmente se estiver acontecendo o que nós chamamos de desmame, tá certo? Então, é um paciente com a consciência comprometida? Sim, ele tem uma consciência comprometida. E é um paciente que não obedece a comandos simples? Também. Vai ser muito complicado você encontrar um valor positivo, um valor que nos alegre, que nos deixe assim, esperançosos num paciente desse tipo, quando você for verificar a escala do coma de Glasgow, porque é um paciente grave. O diagnóstico, aqui é você fazer uma
tomografia, né? Para saber qual a área que foi afetada, qual a área que foi acometida, para poder também ter certeza se é um caso cirúrgico ou não. Então, nós temos uma radiografia simples que não nos mostra nada da parte encefálica. A parte interna da calota craniana, do cérebro em si, do encéfalo, nós não vamos visualizar nada. Na radiografia, nós vamos ver só a parte dura. O que é a parte dura? A parte óssea, tá? Então, nós vamos ver só a calota craniana. Se houve algum rebaixamento, se houve alguma fratura, se houve algum comprometimento maior, então perda de uma parte da calota craniana, deixando visível a massa encefálica. Temos também uma tomografia computadorizada, essa sim vai mostrar as partes moles, não só as partes duras, que são os ossos, como as partes moles. E temos a ressonância magnética, que ainda é mais complexa, né? Deveríamos pular tudo isso daqui, principalmente num paciente considerado grave, e partimos logo para a ressonância magnética, certo? Esse seria o correto para a gente não perder tempo. Infelizmente, o que acontece por aí, por questão de custos, é deixar, né, saber que a gente tem que gradativamente tomar cada passo desse pausadamente, aí vamos perdendo tempo para salvar esse paciente. Muitas vezes, quando chegamos aqui, que fazemos o exame e tomamos conhecimento de um comprometimento maior, já não temos muito o que fazer por ele, tá? Então, a ressonância magnética, mesmo sabendo que existem outros exames anteriores, mas a ressonância é a primeira que deveria ser realizada num paciente grave. Claro que para isso a gente tem que classificar a gravidade desse paciente, né? Temos um atendimento pré-hospitalar adequado, tudo vai depender muito, na verdade, todo paciente, toda vítima que ela é atendida a nível não hospitalar, né? A nível de, como está passando aí o slide, pré-hospitalar, na verdade, nós precisamos de uma agilidade. Por isso que nas minhas aulas eu sempre passo para os meus alunos, não adianta você ter um sonho de querer trabalhar em emergência se você não tem perfil. Se não tem perfil para trabalhar em emergência, se você é uma pessoa pacata, parada, já uma pessoa que é mais lenta, que já é da sua natureza, não é porque você quer, não é proposital, já é da sua natureza, então, infelizmente, não dá para trabalhar na emergência. A emergência, nós precisamos de pessoas ágeis e pessoas que saibam tomar iniciativas, de imediato. Tá certo? Então, é importante que esse atendimento seja o mais rápido possível e que as pessoas tenham conhecimento sobre o que estão fazendo. É necessário isso. Transferência para centros de referência. Claro, eu não vou levar um paciente que sofreu um trauma ou um paciente que passou por qualquer outro tipo de trauma para uma maternidade. Estou querendo dar um exemplo para vocês entenderem. Então, eu vou levar para um centro de trauma, onde eles tenham conhecimento do que vão receber e do que vão fazer ao receberem esse tipo de paciente. E evitar lesões secundárias. Muito cuidado com esse paciente. Por isso que esse paciente é aquele que a gente vai mobilizar em bloco. Antes da mobilização em bloco, a gente vai usar um colar cervical, para evitar que aumente uma lesão cervical. Então, a gente vai mobilizar em bloco, a gente vai tomar bastante cuidado nas mobilizações e nas transferências que forem feitas
no decorrer até o momento em que ele chegar no leito hospitalar, tá certo? Então, tudo isso a gente pode pensar que é bobagem, mas é muitíssimo importante. Esse traumatismo crânioencefálico, aí entra a escala do coma de Glasgow, como eu falei anteriormente, tá? É um atendimento pré-hospitalar, a gente já pode fazer isso lá mesmo, no local onde o paciente está sendo atendido, tá? Antes de chegar a nível hospitalar, a gente já pode ver a abertura ocular, como é que está sendo feita. Ele está abrindo espontaneamente? Resposta verbal, como é que está sendo feita? Ele está dizendo o seu nome? Você percebeu que ele está orientado no tempo e no espaço? Aí tudo isso você vai pontuar. Eu não vou entrar em detalhes porque a escala do coma de Glasgow é uma aula extensa. E ainda nós temos a coordenação motora. Você, quando vai abertura ocular, você junta a pontuação da resposta verbal e junto com a coordenação motora, você vai perceber que tipo de gravidade se encontra esse paciente. Ele está apresentando qual tipo de gravidade? O trauma dele foi grande, foi profundo ou não? É um paciente com grande chance de uma boa recuperação ou não? Certo? Aí vem a abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora, que foi o que eu acabei de passar para vocês. É muito interessante isso daí, muito. Bem, concluindo, eu sei que é uma situação longa, extensa, mas as outras partes que eu não passei para vocês são áreas que não tem a ver com a enfermagem. Então, eu coloquei aí o que está ligado à enfermagem. Quais são os cuidados, quais são as observações, o que você deve, como você deve agir no momento de você receber um paciente desse em mãos, seja pré-hospitalar ou a nível hospitalar, certo? Então, toda outra parte que também compõe esse tema, que não se encontra aí nessa aula, não tem a ver com a gente, já é a parte médica, já é a parte de uma fisioterapia e etc e tal. Concluindo, nós vamos diminuir a incidência de lesões neuronais secundárias ao trauma. Isso aí já estamos falando de uma recuperação, de um paciente que já passou por todo aquele momento da unidade de terapia intensiva, toda aquela gravidade, foi se recuperando com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, porque o médico não trabalha sozinho, como também a enfermagem não. Ele vai precisar de fisioterapia, ele vai precisar de uma fonoaudióloga, ele vai precisar de outros profissionais que vão ajudá-lo a sair desse quadro. E quero deixar bem claro, todo trauma, principalmente juntando o trauma com a parte neurológica, a recuperação é extremamente lenta. Ninguém espere, gente. Eu digo isso porque eu trabalhei em UTI 18 anos e acontecia demais a gente receber pacientes do HGE e os familiares chegarem preocupadíssimos, perguntando quanto tempo o paciente passaria ali na UTI. A gente não sabe, a gente não pode prever isso. Vai depender da recuperação do paciente, como vai depender também do trauma que ele foi acometido. Então, pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que ele saia, pode ser que não saia, pode ser que ele demore, pode ser que não demore. A gente não pode dizer. É dia após dia, é ter paciência. As nossas respostas, muitas pessoas não gostem, mas as nossas respostas são quase as mesmas. Ele está estável. O que é ele está estável? Ele está do mesmo jeito que ontem. Não teve nenhuma melhora. Não apresentou nenhuma melhora.
Porque quando ele apresentar alguma melhora, para a gente também vai ser uma alegria. Porque a gente não quer o paciente dentro da UTI o tempo todo, né? A gente quer que esse paciente saia. Porque o UTI, na verdade, é um setor onde nós recebemos, admitimos pacientes recuperáveis. A gente não tem intenção de colocar ali naquele leito, ocupar aquele leito dali, tirando a vaga de outro, com um paciente que em fase terminal sabe que vai morrer, mas não sabe quando vai morrer. A gente não tem essa intenção, certo? Só não podemos dizer quando é que ele vai sair, tá? Então a gente vai diminuir essa incidência dia após dia. Nós vamos evitar lesões secundárias através do controle rigoroso da hipotensão e da hipóxia cerebral. Hipotensão, fazer com que ele não deixe baixar totalmente a pressão arterial dele, tá? A pressão arterial precisa estar dentro dos parâmetros considerados normais. E também a hipóxia cerebral. Não podemos deixar faltar oxigênio no cérebro, em hipótese alguma. Tanto que um paciente desse você jamais vai encontrar com a cabeceira elevada. Porque um paciente com trauma de cabeceira elevada, pode observar, até pela anatomia você vai observar, o sangue tende a descer e fica mais na parte inferior, né? Central e inferior do corpo. Então o que a gente faz? Baixa a cabeceira para poder o sangue transcorrer, ó, por igual em todo o corpo, incluindo o cérebro. Aí a gente evita assim a hipóxia cerebral. As células cerebrais não podem ficar sem oxigênio. Reduzir ao máximo as sequelas. Essas são as mais preocupantes. As sequelas são aquelas que são muitas vezes inevitáveis. E por isso que no momento do pré-hospitalar e o hospitalar, nós precisamos manter esses cuidados para que o paciente, no momento que receber alta, até antes mesmo a gente observa isso, ele não comece a perceber que aquela pessoa que está ali, ele já não é mais quem era antes. Ele já não faz mais, já não cumpre mais as suas funções como cumpria antes. Então, esse paciente, dificilmente, isso precisa ser conversado com a família e com ele também no momento de consciência, de que as sequelas são esperadas. Algumas reversíveis e outras irreversíveis, infelizmente. Danos cerebrais, quando a gente mexe com células nervosas, a gente não tem como dizer que vai recuperar, porque são as únicas células que a gente não consegue recuperar no nosso corpo, tá certo? Não é como um pedaço de fígado que você transplanta num paciente, dali ele cresce, ele aumenta igual um rabo de lagartixa. Isso não acontece. Então, perdeu uma parte da massa encefálica, perdeu. Dali ela não vai se regenerar, nem vai aumentar de tamanho, nem vai tomar uma forma anterior. Ela já não existe mais, acabou. Então, aquela parte que foi agredida, que foi traumatizada, que foi perdida, não vai existir mais e automaticamente a função que ela exercia no corpo já não vai existir mais, tá certo? Então nós vamos reduzir ao máximo as sequelas do trauma craniano, melhorando a sobrevida e qualidade de vida dos pacientes. A nossa intenção é essa, o nosso objetivo, né? A nossa obrigação como profissional é isso. É mantê-lo vivo e fazê-lo com que ele consiga sobreviver com a melhor qualidade de vida possível. Esse é o nosso objetivo. Olá, mais uma vez nos encontrando para falarmos sobre um assunto que ultimamente nós temos comentado bastante,
que é a infecção, não é verdade? Isso, na verdade, desde o começo dos tempos, só que nós não tínhamos os devidos conhecimentos, né? Hoje nós temos, nós já nos damos com esse processo de micro-organismos que antes eram chamados de micróbios, de germes e etc e tal. E hoje eu estou tentando minimizar ou abolir totalmente isso da cabeça dos meus alunos. São os micro-organismos. Micro-organismos esses que são divididos em bactérias, vírus, protozoários, fungos, né, parasitas, etc. Mas são micro-organismos. Por quê? Porque nós não conseguimos vê-los a olho nu. Nós só o enxergamos através de microscópio. Por isso que são chamados de micro-organismos. Acabou, nada de micróbio. Eu não conheço micróbio, eu não conheço germe. Aluno que chegar para mim, professora, o micróbio tal, assim, oi? Eu não conheço, não sei, nunca vi. Agora, se você falar em micro-organismo, eu vou entender e vou te acompanhar na leitura. Tá? Então, vamos falar sobre a infecção hospitalar. Bem, nós profissionais de saúde que trabalhamos dentro de uma unidade hospitalar, ou qualquer centro que você tenha contato com o nosso cliente, que é o nosso paciente, nós vamos precisar ter certos conhecimentos e certas responsabilidades, tá? Tanto para conosco, como para com o nosso cliente, que é o nosso paciente, tá? E também, muitas vezes a gente não pensa, mas para com as pessoas que estão em nossas casas, que vão nos receber. Quantas e quantas vezes eu cheguei do plantão, me encontrava dentro de uma UTI, rapidamente saindo, porque eu já estava cansadérrima, fui para casa, precisava imediatamente entrar no banheiro antes de dar um abraço nos meus filhos. E é assim que nós precisamos continuar agindo até hoje. Se nós não quisermos levar algo do local de trabalho para dentro da nossa casa. Então, prestem bem atenção quantas pessoas estão incluídas nesse ciclo, que não é só o profissional nem o paciente. São todos, na verdade. Então, nós vamos falar sobre o processo infeccioso, tá? Aqui eu coloquei os bichinhos bem engraçadinhos, bem horrorosos, porque cada um tem uma carinha diferente, né? Observem, nenhum deles com a carinha feliz, tá? Todos feios, horrorosos. A infecção hospitalar é uma infecção que ela é adquirida após a internação do paciente. Só que não é assim. Coloquei o pé no hospital, já apresentei febre, já apresentei taquicardia e outros sintomas, sinais e sintomas, já estou com infecção hospitalar. Não é assim. Existe um tempo para o micro-organismo se instalar no seu corpo. Depois que ele se instala no seu corpo, ele vai começar a acionar os nossos elementos de defesa, que são os leucócitos e os outros linfócitos e os outros mais, para que depois ele vá vencer ou não vencer e se instalar então uma infecção hospitalar, apresentando assim no paciente sinais e sintomas. Então não é chegar no hospital, colocar o pé lá, começar a apresentar os sinais e sintomas, não é assim, tá? Vamos esperar 72 horas para que nós tenhamos a certeza de que esse paciente adquiriu realmente
a infecção dentro daquela unidade hospitalar. Foi por esse motivo que local onde eu trabalhei, nós tínhamos o hábito, o costume, e isso através da Comissão do Controle de Infecção Hospitalar, nós tínhamos o costume de todo paciente que nós recebíamos dos outros hospitais, principalmente do HGE, que você sabe que ali é uma junção grande de grandes bactérias, resistentes bactérias, né? E o paciente, quando era transferido, automaticamente a bactéria ia se encaminhando com ele. Porque ela não tem perninha para correr, nem asa para voar. Ela vai junto com a pessoa, tá certo? Então, qual era o hábito que nós tínhamos? Recebemos paciente? Recebemos, legal. É nossa obrigação e a gente vai fazer com todo amor e carinho. Porém, todos os dispositivos que vinham junto com o paciente, tipo sonda, cateter, tubo, punção central, tudo era retirado, colocado dentro de um saquinho plástico, enviado para o laboratório para análise e repuncionado, reutilizado outros materiais novos do nosso hospital com data de instalação daquele momento, para que nós tivéssemos a certeza de que aquela infecção, caso ele viesse apresentar, com certeza não era do nosso hospital. Por que isso? Porque nós vimos que o índice de infecção hospitalar estava aumentando muito e isso não batia com o tipo do nosso quadro. Vocês sabiam que cada hospital tem como é que eu posso dizer assim, tem uma junção, tem um conjunto de micro-organismos e que muitas vezes, na verdade, os próprios profissionais já conhecem. Então, as bactérias que estavam aparecendo no hospital não batiam com. Aí o que acontecia? Precisava se tomar alguma atitude. Começamos a retirar todos os dispositivos e deu certo. Assim deu certo. Então, nós podemos dizer que é após a internação do paciente que se manifesta durante a internação ou durante a internação, que nós não damos nem prevemos quanto tempo pode ser, né? Ou mesmo após a alta, que eu vou explicar já já, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Então, vamos prestar bastante atenção o porquê que nós chamamos de infecção hospitalar. Quais os tipos mais comuns? Bem, os tipos mais comuns de infecção hospitalar, como nós estamos numa disciplina falando sobre pacientes críticos e pacientes que 90% estão dentro de uma unidade de terapia intensiva, a maioria das infecções são infecções respiratórias, por conta do tubo que ele é submetido, né, a usar, por conta da ventilação mecânica dele, que ele não consegue ventilar sozinho, então ele precisa do aparelho para poder fazer a ventilação mecânica. E infecção urinária, em decorrência também da sondagem que é feita para que nós tenhamos um balanço hídrico rigoroso desse paciente, tá certo? Aí poderiam me perguntar, professor, e por que ele não pede o papagaio ou uma paradeira? Quem me garante que todos vão estar acordados, conscientes? Então, os que estiverem conscientes pedem a paradeira, a gente vai dar e mede e anota. E os que não estiverem, a gente precisa ter um dispositivo para poder absorver por nós, para poder nos dar o resultado. Temos também infecção de pele. Essa infecção de pele que a gente fala é infecção ali na área do local da inserção dos cateteres, tá certo? Das sondas que são introduzidas. Um paciente de UTI não é um paciente qualquer, né, gente? É um paciente que você observa que é um paciente
extremamente comprometido. Então, assim, não pensem que ele vai ficar com o sorinho lá, falando, cantando, brincando, conversando o dia todo com o seu coleguinha do lado. Não é. Queria ele fazer isso, mas infelizmente não é. E temos também infecção no sangue, que essa é outra aula que nós teremos depois, falando sobre choques. E dentro desses choques, são 6 tipos de choques. E dentro desses choques, nós falaremos sobre choque séptico. O choque séptico é aquele choque que leva o paciente a uma septicemia. O que é uma septicemia? Uma septicemia que é igual a sepse, que nada mais é do que infecção generalizada. Infecção onde a bactéria já alcançou todo o sistema, ela deixa de ser uma infecção só local, passa a alcançar a corrente sanguínea e passa a circular todo o nosso sistema. A partir daí, nós temos mais dificuldade em matar, vamos dizer assim, esta bactéria, principalmente se ela for extremamente resistente, que é o que está acontecendo atualmente. A cada dia que passa, nós nos deparamos com mais bactérias resistentes. E aí nós precisamos tomar bastante cuidado com essas situações, porque são pacientes muito susceptíveis, são pacientes que ficam imunologicamente deprimidos. São pacientes que querem lutar, queriam muito ter muitos elementos de defesa no seu organismo, mas não tem mais. Não tem mais como lutar. Cadê os leucócitos? Cadê os linfócitos? Quem é que pode lutar por eles? Ah, os antibióticos? Sim, os antibióticos podem até tentar, mas aí é aquela faca de 2 gumes. Ele mata a bactéria de um lado, por outro lado ele deprime o sistema imunológico do paciente. E o paciente precisa disso. Bem, o que é considerado infecção verdadeiramente hospitalar, que muita gente confunde, né? Para fins de classificação epidemiológica, a infecção hospitalar é toda infecção adquirida durante a internação hospitalar, desde que não incubada previamente à internação. Foi o que eu falei anteriormente. Não é colocar o pé e apresentar sinais e sintomas e dizer é infecção hospitalar, porque aí está dentro do que eu coloquei no conceito. Já estava incubada. Era período de incubação. Eu coloquei o pé no hospital, se manifestou, então aí passou do período de incubação, aí ele tornou sintomático, ele estava assintomático. Então, já não é mais infecção hospitalar. Infecção hospitalar é aquela que eu entro, me deparo com algum procedimento invasivo ou alguma outra situação que tenha levado o paciente àquela infecção. Depois de 72 horas, que é o tempo de todo o processo do nosso organismo, aí sim vou apresentar sinais e sintomas de infecção. Essa é a verdadeira infecção hospitalar. 72 horas após a internação hospitalar. Após internação hospitalar. Acabou. Está dito, não tem como a gente dizer que é diferente disso daí. Ou então também eu posso dizer que um paciente de repente tenha uma sonda para ser trocada e esta sonda só é trocada dentro da unidade hospitalar. Acontece muito isso lá onde eu trabalhei, muito. O paciente ele passa para o resto da vida com sonda vesical, então ele urina através daquela sonda, mas ela tem que ser trocada, né? Como ela tem que ser trocada, ele tem que ir até o hospital para poder fazer o procedimento. E tem que ser submetido ao procedimento por algum profissional. Este profissional possivelmente não fez o trabalho de uma forma
correta, asséptica, contaminou e o paciente saiu do hospital crente de que estava tudo ok. Chegando em casa, passando as 72 horas, começa a apresentar infecção urinária. Esta adquirida no hospital quando ele foi trocar a sonda. Então isso precisa ser visto, ser notado e ser passado também para o paciente, que pode acontecer e que o paciente procure o responsável, tá certo? Só para passar para vocês o que pode ser considerado também uma infecção hospitalar. Qualquer tipo de infecção contraída pelo paciente dentro do hospital ou mesmo depois da alta é chamada de infecção hospitalar. O que causa as infecções hospitalares são as bactérias, os fungos, os vírus e protozoários. Tudo eu já falei, tá? Estou só repetindo. Esses micro-organismos podem estar presentes no ambiente hospitalar ou no próprio organismo do paciente. A gente sabe que no nosso organismo nós temos vários micro-organismos, né? Alguns que são saprófitos e outros que são patogênicos, tá? E nós sabemos também que no ambiente hospitalar não existe moradia melhor para os micro-organismos. Então, o que é que vocês querem mais? O tratamento para essas infecções hospitalares pode ser realizado por meio de drogas. Que drogas são essas? Antibióticos, como eu falei anteriormente. Mata. Mas, dependendo do tipo de micro-organismo, teria que ser um antibiótico de amplo espectro, ou seja, mais forte, para poder ter melhor atuação e matar verdadeiramente aquela bactéria. E deixar bem claro para o paciente, quando ele receber alta, se ele estiver dando continuidade ao tratamento, não deixar de fazer uso do antibiótico até o finalzinho, para que isso não mantenha uma resistência. Bem, e sabendo que essas medicações, ela tem um lado que ajuda, mas tem outro lado que prejudica. Porém, precisamos ter em mente que a infecção hospitalar ela deve ser evitada. Assim, é necessária uma prevenção. Eu já falei, se não me falha a memória, em umas aulas anteriores aí, muito em prevenção. Se nós soubéssemos trabalhar bastante a prevenção, se nós compreendêssemos que trabalhando a prevenção você perderia bem menos, o custo seria bem menor com a parte curativa, nosso Brasil seria outro. Mas, infelizmente, nós aprendemos, tudo que está sendo feito aqui é passado para todos os profissionais, né? Tudo é explicado minuciosamente ou superficialmente, mas tem os livros para poder mostrar detalhes, né? Tem a internet aí, coisa nova para todo mundo, coisa que na minha época não existia, mas quando chegam lá, eu não sei por qual motivo, quando chegam no campo de trabalho só fazem o errado. Então, se nós pudéssemos trabalhar mais com a prevenção, a parte curativa quase nós não chegaríamos nela. Só mesmo nos pacientes que nós não teríamos, como é que eu posso dizer assim, alternativas para tratá-los só com medicações. Tipo, paciente cirúrgico. O único tratamento dele é cirúrgico. Não tenho como dar uma medicação para poder tratar a próstata daquele paciente que aumentou de tamanho. Ela não vai diminuir com medicamento. Ela vai precisar ser retirada. Entendeu? Aí já existem pacientes tipo diabetes. Eu posso sim prevenir a diabetes.
e conversar com a população, dar palestras, divulgar e dizer, olha, predisposição para diabetes é isso, isso, isso. Vamos evitar fazendo assim, assim, assim. Essa é a parte preventiva, porque você evita que esse paciente venha a ser um diabético e depois o governo gasta tanto com ele, com glicemia capilar, com as complicações que ele vem apresentar, com a glicose, com a insulina, com as fitas, com tudo, gente. Essa é a parte curativa, mas que não adianta mais, porque a preventiva não foi feita. Tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês. A parte preventiva pode ser feita em qualquer situação da nossa área. E os sinais, para finalizar, os sinais da infecção é uma febre alta, tá certo? Um aumento da frequência respiratória, tá? A gente chama de hiperpneia. Uma diminuição da pressão arterial, uma hipotensão. O aumento das frequências dos batimentos cardíacos, que eu posso chamar de taquicardia. A perda da memória ou confusão mental. Algumas pessoas, alguns médicos chamam até de encefalopatia, tá? Porque aí você começa a ter lapsos de amnésia. Tontura, fadiga, calafrios e mais alguns itens que vai depender muito do tipo de infecção que você apresentar, que como vocês viram anteriormente, tem infecção respiratória, urinária, tem a infecção de ferida operatória, tem infecção do local da inserção dos catéteres, então tem uma imensidão de infecções, né? E tudo isso aí, tudo isso que eu citei, quer dizer que todos vão apresentar? Não, tá? É a lista dos sinais que podem ser apresentados, certo? E quero fazer uma observação. Eu quero que vocês tenham em mente que inflamação é completamente diferente de infecção. Agora tem um porém. Você só vai chegar a uma infecção, onde é mais difícil o tratamento, se você não prestar atenção na inflamação. Porque se a inflamação aparecer e você tratá-la, jamais vai chegar no processo infeccioso. Agora, para chegar num processo infeccioso, obrigatoriamente tem que ter passado pela inflamação e ninguém deu valor. Ou então, algumas pessoas, aquelas que são assim mais resistentes, né? Tá doendo, tá? Tem uma dorzinha aqui, mas não é nada não. Tá? Vou deixar passar. Dizem que é o limiar de dor. Alguns dizem assim, eu tenho um limiar de dor alto. Não. Eu costumo agir como a minha avó dizia. Minha avó dizia assim, doeu o olho da goiaba, procure alguém que possa lhe ajudar, porque algo está acontecendo, não é normal. O nosso organismo, ele lhe dá sinais. Ele lhe dá sinais de que alguma coisa está acontecendo. Então, por menor que seja a dor que você está sentindo, gente, não é frescura. Procure ajuda, porque já pode ser o início de algo que você vai deixar piorar e aí depois fica mais difícil de tratar. Ok? Até a próxima aula, tá? Espero que vocês aproveitem bastante esse material e estudem, porque os exercícios vêm por aí.